A gestão de incorporação imobiliária do RPDB MISPALA é parte de um conjunto grande do sistema como um todo. O sistema MISPALA é modularizado. Temos um módulo imobiliário que cuida de venda de unidades, da gestão do seu estoque, do reajuste das parcelas, das cobranças. Temos um módulo de aluguel que cuida da parte de aluguel das unidades que você tenha disponível, seja por período, seja por hora, contrato comercial, aluguel de loja. Financeiro, que integra as operações de receita e despesa da empresa, inclusive com o acompanhamento do físico financeiro da execução da obra, por exemplo. Temos o módulo suprimentos, que cuida da questão de compras, cotações, coletas. Temos o módulo de serviços, que permite que você faça a administração da assistência técnica da obra. Ou seja, depois que a obra está entregue, aí você tem a questão relacionada à garantia dessa obra, então você pode prestar garantia para as unidades. Temos também ferramentas como, por exemplo, CRM para você poder registrar o contato com o cliente, sistema de envio de mensagem, pode ser mensagem como, por exemplo, relatórios, solicitações de cobrança, boletos ou até mensagens de marketing publicitário. A gestão imobiliária começa pelo módulo financeiro. Nesse módulo é feito o cadastro das empresas, o cadastro de centros de custo que representam as obras. Vamos logar no sistema. O usuário e a senha têm controle de acesso completo e auditoria completa. Você pode controlar cada tela e também saber se o usuário fez alguma alteração ou não. Tudo isso é uma questão de segurança para sua empresa, qualidade de informação. No cadastro financeiro, você já começa definindo quais são as empresas que você vai operar. As empresas podem ser a sua empresa ou pode ser, por exemplo, uma SCP ou uma SPE para a execução daquela obra específica. Além do cadastro da empresa, você executa o cadastro de um centro de custo. O cadastro do centro de custo trata da obra em si. No caso, por exemplo, pode ser um empreendimento, que aqui, por exemplo, vai estar definido com a natureza de empreendimento. Você pode informar o número do SEI, o número do AT e pode também informar o índice necessário para a atualização do custo dessa obra. Então, informada a empresa, informado o centro de custo, eu só preciso agora ir cadastrando os clientes para poder ter essa informação no contrato. Essa informação ela é definida no módulo financeiro também, que integra toda a gestão de cadastro de pessoas, clientes e fornecedores. No caso, a operação é bem simples. Você vindo no cadastro de pessoas, você vai ter a tela que na primeira guia já informa tudo que é necessário e também tem uma ferramenta que facilita muito no caso de pessoa jurídica. Você pode consultar o CNPJ, isso vai trazer o cartão do CNPJ e vai completar o cadastro para você. No caso de pessoa física, você pode digitar os dados diretamente. Por exemplo, aqui você tem o CPF, inscrição estadual, aqui você tem todos os dados primários de endereço, de forma bem simples e direta, os dados referentes à pessoa física, como o número da carteira de identidade, sexo, nascimento e outras informações que sejam relevantes. Também é possível cadastrar os contatos. Esses contatos são os parentes, ou no caso da pessoa jurídica, pode ser o proprietário, sócios, coisas do gênero. Agora, a gente vai ao módulo de imobiliário para poder completar o empreendimento. Um empreendimento é uma extensão natural do centro de custo que já foi cadastrado lá no financeiro. Só que aqui você vai ver somente os centros de custo que são de empreendimento. Aí você completa as informações, por exemplo, responsável pela obra, área do terreno, expectativa global de venda do empreendimento, o valor médio unitário pela quantidade de unidades. Aqui são os dados fiscais para obrigações acessórias, como por exemplo o SPE de contribuições. Você pode informar os investidores e aqui você cadastra as unidades. As unidades podem ser cadastradas linha a linha diretamente ou usando a ferramenta de geração de unidades. Nessa ferramenta eu escolho a unidade que eu quero gerar, preencho os dados, por exemplo, coluna 1, coluna 2, andar inicial, andar final, informo esses parâmetros e ele vai cadastrar as unidades para mim todas em sequência. Ou eu posso vir e informar a unidade linha a linha, preenchendo os dados de cada uma, por exemplo, vaga de garagem, tipo da unidade,
Isso permite que meu empreendimento tenha unidades mistas, como por exemplo, loja com apartamento, casa com terreno e coisas do gênero. Com as unidades cadastradas, você pode verificar a situação delas. As que são vinculadas ao contrato, por exemplo, estão como vendida. Aí você tem a opção de disponível, se você pode colocar como reservado, ou se foi trabalhado numa permuta, ou se é uma reserva técnica, algo que você vai separar para poder, por exemplo, vender ou então fazer uma troca especial, coisas desse gênero. É uma questão que cabe realmente à sua empresa. Também é possível controlar em quais empresas do sistema esse empreendimento pode ser negociado. Dessa forma, eu consigo fazer situações como, por exemplo, ter um contrato para a mesma unidade em mais de uma empresa, como, por exemplo, na matriz ou na empresa gestora e na SCP, ou então fazer um contrato na empresa da SCP da obra em si ou da venda da unidade em si e fazer outro contrato com outras características referentes, por exemplo, à reforma, manutenção, administração ou qualquer coisa do gênero. Aí o sistema dá essa travada e fica bem interessante essa gestão e esse controle por empresa do sistema. Ou seja, o empreendimento não é isolado em uma X empresa, mas também não funciona para qualquer empresa. É algo bem controlado, bem criterioso. Agora nós temos a empresa cadastrada, o centro de custo cadastrado, o empreendimento cadastrado e o cliente cadastrado. É tudo que o sistema precisa para poder fazer a gestão da venda da sua unidade imobiliária, gestão do seu estoque e tudo mais. Basta você iniciar um contrato de venda de unidade. Como o mercado imobiliário é extremamente dinâmico, a proposta do sistema é concentrar todas as configurações dentro do contrato de venda de unidade. Assim você vai poder trabalhar com muito mais liberdade e cada contrato pode ter uma particularidade, uma negociação, como por exemplo, trabalhar com price, ter métodos de reajustes distintos, uma parcela ser com price, a outra ser diferente. É extremamente flexível a metodologia do sistema. Você não precisa pré-definir modelos em determinados lugares para depois trazer para dentro do sistema e informar que esse contrato respeita X regra, esse contrato respeita X regra. Cada contrato pode ser único em seu método de autorização, em sua cotação. Tudo pode ser completamente diferente de um contrato para outro, ou você pode trabalhar com um método mais harmonizado. A escolha é da sua empresa, a liberdade é total. Vamos pegar, por exemplo, o contrato que eu tenho aqui, já está cadastrado. Desse empreendimento eu fiz a venda dessa unidade. Esse aqui é o cliente primário. É o cliente que é declarado para o fisco como cliente principal. Só que o sistema permite você vincular mais de um cliente ao contrato. No caso, como cotista. Aí você pode informar o fiador, você informa um segundo fiador. Aqui você determina quantos boletos você quer gerar por mês para esse contrato. Às vezes às vezes mais de um. Você vai ter juros sobre reajuste. Juros e mora de penalização financeira, ou seja, se a pessoa atrasa o boleto, aqui você define qual vai ser os juros e a multa de mora. Data, previsão de entrega, data da efetiva entrega. Essa data é caso haja um distrato, que você houve a negociação de distrato, você realiza o distrato e aqui a data vai estar preenchida. Aqui você informa quem que é o seu vendedor comissionado, informa o percentual que ele vai te dar qual é a comissão que você paga. Aqui você tem um espaço livre para escrever bastante. Você pode colocar qualquer observação que for necessário, ou então você pode colocar até uma cópia do contrato. Se você clica nesse botão aqui, você tem a possibilidade de colocar, por exemplo, pegar o contrato do Word e colar aqui dentro. Nesse contexto, a gente pode fazer o contrato, com que o sistema imprima o contrato na forma de um relatório, como for mais adequado, mas também, se você preferir, você pode desenvolver o contrato fora no Word e colar dentro do sistema. Outra característica é que você pode, ao contrato, colocar anexos. Esses anexos permitem que você coloque fotos, documentos assinados, digitalizações, tudo o que você precisar para controlar toda a documentação desse contrato de forma centralizada. Bom, como eu falei, você pode ter vários clientes dentro do mesmo contrato. Por exemplo, aqui no caso temos 2 cotistas, um deles sempre vai ser o cliente principal, e o outro podem ser as outras pessoas envolvidas na aquisição. Elas podem ou não podem gerar cobrança, ou seja, você pode cobrar delas boletos e tudo mais, vai depender da forma como você quer tratar. A parte mais interessante do contrato é a configuração das condições de financiamento, as condições de parcelamento.
É aqui que você diz para o sistema como que ele deve gerar as parcelas, por quanto tempo, de que forma. Aqui, por exemplo, temos o sinal, que vai ser uma de 32 mil, que vai ser cobrado nessa data. Nós temos as mensais, que começam a acontecer a partir de 5/6, vão ser 120 parcelas. O valor a ser diluído em 120 é o de 168 mil. Ele vai ser quebrado em 120 vezes. Nós temos aqui intermediárias. Nesse caso, tem uma característica. A cada 6 meses vai gerar uma parcela, começando no dia 5/7 de 2017. Aí, no caso, vão ser 20 parcelas semestrais. Aí nós temos a chave de 20 mil, que vai acontecer nessa data, que é, no caso aqui está a data prevista da entrega. E depois temos uma reforma, que é um aditivo contratual, ou seja, algo que foi acrescido depois. Em cada parcela, você pode definir o primeiro vencimento, se você vai segurar a data de vencimento, se os juros é composto, se essa parcela específica usa price. Ou seja, você pode misturar o conceito de price no reajuste com o conceito normal no reajuste dentro do mesmo contrato. É mais cômodo você trabalhar com um conceito só, mas você pode trabalhar com os dois. Nas parcelas mensais, nós já definimos aqui o índice do reajuste. Ou seja, começa com CUB, você vai ver que o mês de início é similar ao mês do primeiro vencimento. O contrato foi iniciado aqui no mês 4, com o primeiro vencimento no mês 5, e o reajuste começa no mês 5. Aqui no caso é o CUB, sem juros. Só que pela programação da data de entrega, como a data de entrega está programada para ser no mês 12 de 2018, a partir de 1º de janeiro de 2019, o sistema vai fazer a troca do CUB para o IGPM de forma totalmente automática. Ou seja, você já deixa pré-definido o momento em que vai haver a inversão do índice relacionado à entrega do imóvel. A mesma configuração está nas intermediárias e nas chaves. Você pode ver que aqui, por exemplo, a reforma que está ligada a um aditivo, que eu vou explicar daqui a pouco, ela usa um índice diferente. Desse jeito, você vai poder informar a pessoa de quem você vai cobrar e você já pode gerar as parcelas referentes a esse contrato. Então, terminou a configuração, você vem aqui e manda gerar as parcelas. Ao executar a geração dessas parcelas, você vai ver na guia 7 cada vencimento detalhado. Aqui você pode ver que cada data de vencimento está colocada com o seu título todo correto. Se você dá duplo clique em uma parcela, você vai ver o que aconteceu com essa parcela específica em termos de reajuste. Essa, por exemplo, é o sinal. Só tem vencimento no mês 4. Agora vamos olhar aqui essa parcela, por exemplo. Você já vai ver que ela tem 3 linhas em que ela foi zerada no primeiro mês, recebeu um reajuste no segundo mês e teve um valor maior. Então ela começou com 4.000, passou para 4.004, ficou em 4.096 e foi cobrado nesse valor. Agora, se eu pegar uma parcela mais recente, por exemplo, vamos pegar aqui uma de fevereiro, que não está paga ainda, e eu verificar, você vai ver que tem um histórico de atualização. E se você reparar aqui, você vai ver que houve a troca do índice exatamente na data programada. Outra característica que você pode notar é que o sistema está armazenando ponto por ponto o que aconteceu com o contrato naquela parcela. Cada reajuste, a cotação que foi utilizada, se houve aplicação de juros, qual o índice aplicado para reajuste naquele momento, seu valor em real, sua cotação, tudo certinho. E à medida que o valor foi evoluindo. Essa parcela, por exemplo, começou como 1.400 e hoje se encontra em 1.545,09. Só que a qualquer momento você pode definir, por exemplo, no mês 12 de 2017 ela era de 1.454,25. Se eu pegar uma parcela que foi paga, por exemplo, do mês 1 de 2019, eu vou ter aqui o acompanhamento e vou ter aqui o zeramento dela, onde ela foi colocada para cobrança e foi efetivamente amortizada. Desse jeito eu consigo monitorar parcela por parcela. Na guia 8, eu faço o monitoramento do contrato com uma visão geral. Nesse contexto eu consigo ver todos os reajustes que foram aplicados no contrato inteiro. Então eu consigo saber qual é a situação atual do meu contrato. Então,
Eu vou fazer a varredura, eu vou encontrar que ele foi atualizado até o mês 3 de 2019. Hoje, um contrato que era de 300 mil quando começou, hoje se encontra em 350.123,61. Só que o valor a receber desse contrato é 257.86661. A partir daí, você vai vendo o que nós temos de saldo a receber, qual foi o valor a reajustar. Aqui eu tenho a soma dos reajustes aplicados, nós temos aditivos que foram aplicados, nós temos o que foi cobrado no período, o que foi efetivamente recebido no período. Então você vai conseguir monitorar passo por passo, ponto por ponto, o que aconteceu nesse contrato em qualquer período da vida dele. Isso é extremamente importante, tanto para a contabilidade, quanto para obrigações acessórias. Você consegue ver já cada detalhe. Se o cliente te questionar alguma coisa, você consegue saber exatamente o quanto que ele pagou, como que ele pagou, quanto que ele pagou, qual que era o valor do contrato, qual que é hoje e qual que era em X data. A parte do aditivo, que está aparecendo aqui no histórico como um valor a mais de 25 mil, é um mecanismo que existe dentro do sistema para garantir que você possa incorporar valor ao contrato. Por exemplo, no caso aqui, uma mudança do piso frio da cozinha, ficou definido que eles iam pagar um valor a mais para poder acrescentar nesse contrato. Você já vendeu a unidade e, de repente, lá pelo 2019, a pessoa olhou a planta, ou então sobrou um dinheiro, vendeu um carro, entrou um dinheiro a mais e entrou em contato contigo e quer fazer uma mudança na planta do edifício, quer colocar algo mais naquela unidade e você vai cobrar por isso. Ou você pode cobrar isso na forma de prestação de serviço, com nota fiscal de serviço, ou você pode fazer a cobrança agregando esse valor ao contrato. Nesse contexto que você não pode emitir uma nota fiscal de serviço específica, você consegue fazer a agregação desse valor aumentando o valor do contrato dentro dele mesmo. Então aqui eu lanço o valor do aditivo, a data que ele foi criado, eu comento, detalhe, eu posso colocar regras, cláusulas, o mesmo contexto, eu posso detalhar tudo bonitinho. Aqui na condição de parcelamento, eu vou criar uma configuração específica para a cobrança desse aditivo. Então esse aditivo ele pode ter uma velocidade diferente, uma cobrança diferente, eu posso até cobrar de uma pessoa diferente a parte da reforma, a parte do aditivo contratual. E isso é incorporado às rotinas do contrato e passa a gerar parcela. O aditivo aparece aqui e, se verificar nas parcelas, a partir de uma determinada data, a parcela chamada reforma começa a aparecer. Nesse contexto, ela vai ser cobrada em função daquele valor a mais. Acrescendo aquele valor e você vai ver aqui, ó. Nós temos mês 6, temos o mês 7, aí nós temos no mês 7 a cobrança de uma intermediária e a cobrança de uma reforma, ou seja, gerando cobrança para duas pessoas diferentes. Tudo isso você vê a partir do próprio contrato. No uso do dia a dia, uma vez que o contrato está configurado, o mecanismo do sistema foi pensado para tornar a atividade o mais simples e ágil possível. No dia a dia, ou no caso nas atualizações, tudo que você precisa fazer é entrar com as informações de cotação dentro do seu sistema, por exemplo. Basta você atualizar a cotação do mês, referente aos índices que você usa. Por exemplo, o CUB. Você pode entrar com o GPM também. Uma vez que essa informação está colocada, você pode trabalhar no módulo imobiliário, simplesmente vir aqui e fazer o reajuste de parcelas. Basta você informar a empresa, até quando você quer reajustar. Pode ou não informar o contrato se você quiser e executar o reajuste. Nesse momento, ele vai procurar se o índice está cadastrado e vai aplicar o reajuste. Caso o seu contrato tenha reajuste anual, você pode ver aqui que está definido como mês-ano limite. Então, eu consigo aplicar um índice até o fim do ano, se eu tiver essa informação colocada. Ele vai fazer esse reajuste, vai aplicar para o ano todo e eu já tenho o contrato atualizado até uma data futura. Mas isso é mais útil em contratos anuais, depende do modelo da sua empresa. Feito o reajuste, a gente pode voltar no contrato e conferir a informação. Quando você faz o reajuste de múltiplos contratos, você não precisa ficar, obviamente, conferindo um por um. É bem simples, basta você vir aqui, olhar e ver como é que está a informação. Se você tem 200, 300, 500 contratos,
Todos eles vão ser reajustados sem nenhum problema, por empresa, tudo certinho. Agora, tudo que você precisa fazer é gerar a cobrança do mês. Para gerar a cobrança do mês, basta você informar a empresa, pode ou não informar o contrato se você quiser, aí você pode informar o período de vencimento. Aqui você pode dizer qual que é o período que você precisa trabalhar para uma parcela avulsa. Aí você executa, pronto, está gerada a cobrança. Nesse caso, por exemplo, da empresa inteira. Todos os contratos que tinham parcela a vencer no período, gerou o boleto. Tudo que você tem que fazer agora é transmitir pela cobrança eletrônica para o banco. Você pode, se quiser, mandar o e-mail por dentro do sistema. A gente tem ferramenta que você consegue transferir. Isso vai ser exemplificado em outro vídeo. Agora, o que você pode fazer, por exemplo, é conferir as cobranças geradas. Vamos pegar, por exemplo, a empresa. Vamos pegar aqui o contrato 2 para facilitar a análise. Mas você pode conferir por vencimento e tudo mais. Aqui você confere tudo que foi gerado. Inclusive, você pode até ter acesso ao título. Esse é o título gerado. Aí você pode verificar, gerar o boleto, mandar a informação para o cliente, mandar o e-mail para o cliente, mandar uma duplicata. Qualquer coisa está no seu fluxo de caixa, você vai poder fazer a administração disso normalmente. Quando houver o retorno da cobrança eletrônica, que houver a baixa, esse título vai constar como pago. O sistema vai executar a baixa com base na cobrança bancária, ou você executou a baixa porque você faz o recebimento via depósito bancário, cheque ou qualquer outro mecanismo, como permuta, como a forma como sua empresa trabalhar. Findo o processo de recebimento, você já pode iniciar o ciclo. Então, na prática, toda a gestão do sistema se concentra na forma como você configura o contrato. Ele é extremamente simples de configurar, só que ele é muito flexível na questão da cotação e dos juros. Como você pode usar índices diferentes, com velocidades diferentes no contrato, você tem um sistema extremamente flexível na hora de definir a forma como você parcela e extremamente poderoso na hora de gerar cobrança, comunicar o e-mail para o cliente e outros processos, sem que isso signifique que você tem que lidar com configurações pesadas e difíceis. Aqui, por exemplo, eu tenho um relatório de ficha financeira do cliente. Nesse relatório, eu consigo passar uma informação detalhada para o cliente de como que está o contrato dele, inclusive podendo remeter esse relatório diretamente para o e-mail do cliente. A situação de cada parcela, o número, o vencimento, o índice, a aplicação, esse relatório tem 3 páginas. Ele vai mostrar cada parcela atual e futura, o que está pago, o que não está pago, e no final ele vai dar um resumo de como que esse contrato foi negociado e a situação atual dele. Totais, valor atualizado do contrato, parcelas em aberto, valor total do contrato, preço por metro quadrado atualizado e aqui como que ele foi negociado. Sinal, intermediárias, chaves e reforma, com o valor de cada um, com o total pago, com o saldo atualizado desse contrato. Uma outra característica do sistema é a renegociação. A renegociação ela é bastante facilitada. Dentro do contrato, você pode escolher as parcelas, por exemplo, que o cliente esteja com dificuldade de pagar, ele quer trabalhar, por exemplo, as chaves. Ou trabalhar algumas intermediárias que estão em aberto. Você pode selecionar as intermediárias, por exemplo, clicar com o botão direito do mouse e iniciar uma renegociação. Ao iniciar uma renegociação, você vai poder informar qual que é o valor que você deseja renegociar, de qual parcela que você deseja, dizer qual que é o valor renegociado e dar um resumo. Você pode também optar por selecionar tudo e renegociar todo o contrato. Você pode aumentar o valor, você pode diminuir o valor, descrever um resumo sobre essa negociação. Por exemplo, o cliente deseja aumentar a quantidade de parcelas ou o cliente obteve um financiamento bancário. Então, ele está pagando as parcelas, mas aí obteve o financiamento bancário. Então, você vai excluir todas as parcelas futuras desse cliente, atualizar com a data atual, gerar uma parcela só, para cobrar do banco, para receber diretamente dele. Então, é muito flexível o controle de renegociação.
Uma outra ferramenta que tem dentro do sistema é a cessão de direito. A cessão de direito nada mais é que a troca do cliente do contrato. Quando um cliente faz uma venda, ou seja, estava com a unidade para ele, pagou bastante, aí ele vendeu o direito dele, você vai receber essa informação, vai cadastrar um novo cliente e vai informar que houve uma cessão de direito. Ao executar uma cessão de direito, é feito o transporte de um cliente para o outro em uma determinada data. Tudo que estava em aberto para aquele cliente anterior é excluído, as parcelas são colocadas com a data atual, um valor total é cadastrado para o contrato na situação atual em aberto, esse cliente é colocado como cotista dentro do contrato e você vai fazer a configuração para esse novo cliente, apenas do saldo que falta. Nesse contexto, você vai conseguir administrar esse contrato com o cliente anterior e com o cliente atual, permitindo que você consiga visualizar melhor toda a informação que foi gerada desse contrato e não perca a referência dele. Inclusive, a seção de direito tem até uma questão relacionada à contabilidade e obrigações acessórias que são previstas no sistema. Esse vídeo de apresentação resume as principais funcionalidades do módulo imobiliário. Entre em contato com a gente para qualquer dúvida ou para ver uma apresentação em loco direcionada para a sua empresa. Obrigado por assistir.